bem-vindo ao podcast O Trabalho da Tua Vida. Boa tarde, bem-vindo ao podcast O Trabalho da Tua Vida. Este que é um podcast que pretende trazer aqui pessoas, convidados que trilham o caminho do desenvolvimento pessoal, profissional e também pessoas comuns, mas que já passaram por alguns desafios a nível profissional e que hoje servem outros através daquilo que fazem e que vivem do que amam fazer. Então, através desses convidados, eu espero trazer-te aqui, a ti que nos estás a ouvir, a inspiração, talvez a inspiração que precises para dar aquele próximo passo a mais que possa estar difícil, eventualmente. Então, é sobre isso que nós falamos. Algumas pessoas mais ou menos conhecidas. Hoje temos connosco um amigo, um grande mentor, alguém que eu ainda não abracei presencialmente, mas que tenho assim um profundo respeito e um grande carinho, porque passa mesmo através do online, que é o Eduardo. Então, Eduardo, muito bem-vindo, mais uma vez, muito obrigada por desse lado, do outro lado, estamos a falar com Portugal e Brasil, então desse lado, ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui, para responder a mais ou menos 5 perguntas que eu tenho aqui, que eu acredito que o seu olhar e a sua experiência e as vivências e a sua experiência de vida como pessoa e como profissional podem ajudar outras pessoas que nos ouvem, a ti que nos ouves. Então, muito obrigada. É um prazer e uma honra imensa estar aqui com você, Vera. Assim, da mesma forma, eu sinto assim, eu ainda não abracei presencialmente, mas já senti esse acolhimento de você, do Ricardo, da sua família. Assim, então, me sinto muito em casa e quando surgiu o convite, eu falei assim, esse é daqueles irrecusáveis. Esse Bom, eu queria muito estar aqui e compartilhando, principalmente com as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo depois, mas principalmente por um grande motivo, de sentir exatamente que o seu compromisso é fazer com que as pessoas possam sempre estar vivendo o trabalho da vida delas. é isso. Na verdade, o trabalho, e já vamos encaminhando aqui para a primeira pergunta. Eu anotei aqui, normalmente eu anoto mais ou menos 4 ou 5 perguntas, depois vou-me guiando por elas. Mas, na verdade, o trabalho da tua vida vai muito além daquilo que nós fazemos profissionalmente. É, quando eu pensei no trabalho, o nome, o trabalho da tua vida aqui para o nome deste podcast e para outros programas, para outras dinâmicas que eu também realizo, este nome do trabalho da tua vida vai muito além daquilo que nós fazemos profissionalmente. Porque o trabalho da nossa vida é muito mais do que o trabalho que nós temos, não é? Do que aquilo que nós fazemos. É também sobre aquilo que somos e é também sobre a forma como nós queremos viver para não só deixarmos um legado, mas podermos viver um legado. Então, primeira pergunta. Nós somos exatamente isso, nós somos bem maiores do que aquilo que fazemos. O que eu agora lhe vou pedir é que nos fale um pouco sobre quem é o Eduardo e através de quem é, o que é que faz o Eduardo profissionalmente, que é para quem não o conheça, passar a conhecer. Bom, ao longo de 42 anos eu me tornei especialista em conduzir as pessoas a serem donas da própria vida. Então, poderia dizer que em cada momento da minha trajetória, eu queria sempre estar buscando como fazer com que as pessoas se apropriassem da vida delas. Então, assim, ter o domínio da trajetória emocional, ter o domínio das emoções, ter o domínio das adversidades, como que elas vão fazendo com que cada vez mais elas possam ter consciência do passo, né, da jornada que elas vão estar fazendo na vida. Então, por isso que em cada seminário que eu vou criar, eu tenho sempre um olhar de tem uma pessoa que por um momento ela está vivendo menos do que ela deseja. Como você trouxe, né? O trabalho da vida vai além simplesmente do trabalho.
né? É a nossa vida. E é exatamente a extensão daquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então, quando, quando eu saí do Brasil e fui morar no México, era exatamente para buscar, né, desenvolver um conhecimento que um mexicano tinha e ele era fantástico. Quando eu fui morar na Índia, eu queria ter essa expansão de consciência, de desenvolver a expansão espiritual, ter essa consciência espiritual. Então, em cada momento, era sempre assim: algo que eu posso estar aprendendo para me desenvolver, para evoluir como pessoa e que eu pudesse transportar isso para a minha vida profissional. Uhum. Então, ao longo desses 42 anos, para mim foi exatamente a coisa mais importante. Poder ter um domínio sobre como eu estou lidando comigo, com as minhas emoções e com a minha vida, e como que eu estou determinando. Nessa palavra determinar é determinação, a ação de determinar a vida. Como essa palavra ela pôde ser incorporada de uma forma natural para mim. Então, e é exatamente isso que eu tenho levado para as pessoas, para que cada vez mais as pessoas possam ser donas da vida delas, dona do destino delas. Oi, Edu, e as pessoas gostam muito, pelo menos aqui, aqui em Portugal gostam. Eu acredito no Brasil também. Eu acho que não é uma questão de cultural nem de país. De saber, o Edu é várias coisas, não é? É várias coisas. Não é só terapeuta corporal, não é só alguém com uma visão e um olhar muito além do trabalho e que trabalha o desenvolvimento humano. O que é que, qual é a formação, o que é que o fez despertar todos os ensinamentos, todas as experiências, todas as vivências noutros países? Fala-nos um bocadinho da sua trajetória em termos de formação, de onde é que começou a formar essa vontade e esse sentir também de ir mais além do desenvolvimento humano. Ele nasce de onde? Aos 16 anos eu fui participar de um treinamento e eu fiquei apaixonado, fiquei enlouquecido. Eu falei assim, é isso que eu quero. E aos 17 anos eu coloquei na minha cabeça que eu queria desenvolver um trabalho de reabilitação psicofísica. E Uhum. para isso eu fui fazer a educação física, porque era uma forma de olhar o corpo, e psicologia, que era uma forma de olhar a mente, a emoção. E para mim isso me deu um olhar extremamente vasto, aberto. E uma das coisas que mais me fascinou é que é, eu fui ser assistente de pessoas extremamente referências dentro dessas áreas, né? Então, aqui no Brasil tinha um cara que era fantástico chamado José Ângelo Gaiarsa. E esse cara, ele tinha uma visão de corpo, de mente, que eu falei assim, nossa, esse é o cara que eu quero aprender, né? E para mim aprender é uma coisa, Verinha, que é assim, eu não queria entender a técnica, eu queria entender a mente dele, né? O que é que passava na mente dele para ele escolher, tomar decisões. Então, para mim, era mais do que a técnica, era entender a mentalidade, o mindset. E Mentalidade, sim. quando eu fui para o México, eu queria aprender da mesma forma com Otávio Rivas, assim como aprender com Lowen, aprender com Pierce. Para mim foi muito importante. Então, assim, em cada lugar eu não queria fazer o curso só. Eu queria ser assistente. Sabe assim, essa coisa de estar do lado, de fazer, de me dedicar. Aí o pessoal falava assim, cara, mas você pagava ou você ganhava? Né? Eu sempre paguei para ser assistente. E assim, todas as viagens. Você imagina, as viagens, né, que eu tinha que fazer, os custos da viagem, de como eu ia me hospedar, para estar do lado. Para Né? estar Assim, perto, não é? Para estar está perto. então, quando eu vejo as pessoas hoje, né, falando assim, ah, não, eu vou lá para fazer assistência, não, não quero, né, vou gastar dinheiro para fazer, eu falei, putz, né, eu passei anos da minha vida estando do lado dos caras,
né? Eu até brinquei uma época, eu falava assim, eu faço qualquer coisa, sabe? Vou limpar banheiro, vou limpar a sala, vou organizar o que você quiser, vou carregar mala, né? O que você precisar, eu tô lá. Mas eu quero muito entender, assim, o sentimento, o pensamento né, desses profissionais. E isso para mim foi um ponto fundamental. E aí começou, eu conheci o, o Antônio Damasio, um português, Sim. Antônio Damasio. E eu me apaixonei por esse cara e eu fui-me embora atrás dele para conhecer, para estudar. E isso me levou para a neuropsicologia. Então, Uhum. porque eu queria entender não só que eu tenho um cérebro, mas como que esse cérebro em algum momento ele me dificulta tanto a minha vida e como que em algum momento ele simplifica tanto a minha vida. Eu queria ter o domínio, essa compreensão de o que faz com que em algum momento isso seja mais possa potencializar as pessoas, principalmente. Para mim tem uma coisa que assim, não é só potencializar, é acelerar o processo dessa transformação, dessa mudança, e que essa mudança ela seja duradoura. Então, por isso que para mim era assim, ter essa compreensão. Então, já nessa trajetória são 20 anos dentro da neurociência, dentro da neuropsicologia, entendendo. E isso me levou para uma coisa que foi muito mais assim deliciosa, né? Porque isso me levou para trabalhar dentro do Parlamento Europeu, isso me levou para trabalhar dentro do Ministério da Saúde italiana, do Ministério da Saúde italiano, para fazer o quê? Levar esse conhecimento. Então, quando eu desenvolvi a técnica do Inner Vision, que é uma análise corporal, era compreender como é que uma pessoa ela está carregando uma história, como que essa história emocional fabricou uma doença, criou né, uma crença limitante, e como que eu posso reverter esse processo. Então é isso que eu ensino para os profissionais da área de saúde. Quando eu fui para trabalhar desenvolvimento de lideranças, isso me levou para 45 países, fazendo o quê? Olhando como que culturalmente esses líderes pensavam, como que eu iria desenvolver essa liderança. Então, ao longo dessa trajetória, tinha sempre uma coisa que para mim era assim: compreende, entende e disponibiliza. Então, por isso que esse compromisso para mim foi sempre uma coisa, algo que me conduzisse a viver as minhas mudanças e as minhas transformações, mas que, acima de tudo, eu pudesse disponibilizar para que isso pudesse ser uma forma de levar as pessoas a viverem as mudanças, as transformações, mas principalmente de uma forma sempre acolhedora, de uma forma É. que fizesse elas se sentirem extremamente respeitadas, valorizadas e empoderadas. É, isso tem muita força, Edu, porque eu chamo assim Edu, não é? Porque às vezes não. Isso. Eu já fui aluna do Eduardo, né? Então passamos a ouvir chamar Edu, Edu. Bom, então com muito respeito, Edu, mas isso tem assim muita força, como eu costumo dizer, muita força de lugar, porque quando nós ensinamos e passamos adiante algo que nós implementamos em nós, que nós vivemos em nós e que partilhamos com os outros, tem muito mais força, tem muito mais força. Então esse seu trabalho é um trabalho muito bonito e, e merece todo o respeito porque tem essa força. Não é de quem vai aprender a técnica apenas e passa, é de quem implementou, quem viveu todo esse processo de transformação interior e exterior, que resultou do interior, e colocou isso a serviço. E colocou isso a serviço. E como nós costumamos dizer aqui também, eu sei que aí também é, é um desserviço quando nós não fazemos. E neste momento vê se conseguimos, eu consigo percepcionar muitas pessoas que têm um processo, têm um caminho que já fizeram, que já trilharam, têm conhecimento para partilhar, processos que elas internos que elas também já viveram e uma grande barreira, uma grande dificuldade em colocar isso a serviço.
e perante determinadas emoções, perante determinadas crenças, perante determinadas lealdades, não o fazem, não dão o passo e convencem-se elas próprias que não é suficiente, que ainda não sabem tudo, que ainda não estão preparadas, que há sempre alguém melhor, que vai sempre existir alguém que sabe, e na verdade vai sempre existir alguém que já sabe mais, que já estudou mais, e então nesse medo, nessa indecisão, nessa insegurança, não avançam. Bom, então, hoje tenho aqui a segunda pergunta. Hoje o Eduardo é um homem seguro, que comunica de forma maravilhosa, amorosa, empática, mas será que sempre foi assim? Não! É Você isso, como é sabe que foi que lá atrás? Como é que foi no início? Porque às vezes as pessoas comparam-se muito, né? Comparam-se agora a começar com alguém que já fez um caminho, que já vem fazendo um caminho. Isto acontece muito também, está a acontecer muito. As pessoas dizem, Vera, mas eu vejo que tu já fazes isso, está bem, mas eu já comecei um pouco mais atrás, né? E agora aqui o Eduardo tem esse percurso já tão longo. Então nem sempre foi assim, não é? Como é que foi no início? você sabe, Vera, que eu costumo dizer que eu simplesmente era tímido fóbico, né? Assim, tinha uma timidez, assim, uma vergonha, um medo de falar em público, um medo das pessoas não gostarem do que eu falava. Então, eu digo assim, teve um momento que uma jornalista me perguntou, mas como foi que isso mudou então? Teve um dia que eu falei para mim, hoje eu não vou permitir que o meu medo interfira na minha trajetória de vida. Assim, em algum momento, isso para mim foi muito importante. Então, às vezes as pessoas falam assim, puta, deu certo, né? Tudo deu certo, tudo deu certo. Hoje, tem uma coisa que eu costumo dizer, por exemplo, principalmente dentro das mentorias. Ontem eu tava trabalhando com uma pessoa que, assim, é feríssima. E ele estava falando de um projeto muito grande. E aí eu fiz a pergunta para ele. Se você tivesse que executar esse projeto em 6 meses, qual seria o grande desafio? E aí eu vi ele levantando os ombros e ele falou assim, nossa, ia dar muito trabalho, mas eu vou dar jeito. Eu falei assim, não é para transformar isso em um meio de morte, é para transformar esse desafio no meio de vida. Então, muitas vezes, quando eu olhava lá atrás, eu me via exatamente isso. A minha trajetória era como transformar o meu percurso num meio de morte e não no meio de vida. Isso é, sabe quando a gente faz tudo para ficar mais difícil? Né? Assim, qual é o difícil, qual é o caminho mais cheio de obstáculos, mais cheio de sofrimentos? Era esse. Esse era o que eu ia fazer. Qual era o caminho onde eu ia me sentir extremamente rejeitado, inadequado, sem valor? Era esse caminho. Então, para mim, eu sempre digo que assim, e hoje eu falo isso, aquilo que está dentro da nossa mente não apaga. Então, assim, nos momentos de maior adversidade, nós somos convidados a voltar para essas sensações que um dia nós vivemos. E aí, eu costumo sempre dizer isso, né? O pessoal fala assim, nossa, deu certo, Du. O ponto é que não é que deu certo lá fora. É importante que a gente faça dar certo aqui dentro. Então, por isso que eu costumo sempre dizer, nos momentos de maior adversidade, o que vai ser decisivo é o quanto você está conectado com você mesmo, o quanto você está se valorizando, se respeitando, se amando. Porque o momento intermediário da minha vida era o momento que eu falei assim, ok, não quero mais isso. Mas era aqueles momentos de recaída. Então, nos momentos que a gente tinha que fazer uma transição, era o momento que eu ficava alimentando dúvidas e incertezas. E aí o pessoal dizia assim, nossa, mas está super, que super lindo, vai dar tudo certo. Mas não era mais a vida, não era mais a existência, não era o mundo, era eu. Eu estava brigando comigo mesmo num momento em que eu estava fazendo uma passagem. Ao invés de dizer assim, vai dar certo, cara, toca, né? Determina, né? Vive essa determinação, essa ação
de determinar resultado. Putz, nesse momento aí vinha, ai, mas acho que isso não dá certo. Então, para esse momento hoje, né, em que para mim eu vivo essa. Eu brigo com o pessoal que eu falo assim: hoje eu estou mais perto do fim do que do início. Então, sabe assim, para mim, tempo é muito importante. Sabe essa coisa de não jogar tempo fora? É, não joga tempo brigando consigo mesmo e muito menos com o seu talento. É. Então, parece que, assim, eu estava brincando hoje pela manhã, né, numa mentoria. Eu falei assim, sabe Matrix? Parece que tudo está mais lento, né? E eu consigo dizer assim, podemos fazer assim, podemos fazer assado, assado, É. né? Assim, não é que o mundo ficou mais lento, né? Eu simplesmente não estou colocando tanta pressão e tanta exigência de perfeição. Agora eu posso lidar com a vida como ela é. Não é boa, não é ruim. Ela simplesmente é. É tornar. Às vezes nós não, negociamos muito com a mente. Entramos, eu acho que nós às vezes damos por nós a negociar ou não, não é? É bom quando nós começamos. Eu acho que a consciência é o primeiro passo e eu espero que a ti que nos estás a ouvir desse lado, que entendas que ter consciência destas coisas que estamos aqui a falar é o primeiro passo. Depois existem ações, um processo, um caminho a fazer. Mas ganhar consciência, trazer isso para o nosso dia a dia, eu acredito muito que é o primeiro passo. E trazer consciência de quê? De tudo isso que o Edu nos está aqui a dizer, mas também dessa tendência que nós temos a negociar. E há determinadas coisas que não é para negociar com a nossa mente. Eu, aqui agora, há poucas semanas, eu comecei a fazer a gravação de um curso, de um programa. E para mim, falar para uma câmara, gravar alguma coisa, eu sempre fui durante, não é o sempre, durante muito tempo eu trabalhei no presencial. Então, só há mais ou menos 2 anos, ainda não fez 2 anos, é que eu comecei a vir assim para o online, quando todos fomos confrontados com toda a situação que o mundo viveu e que todos sabemos qual foi. E então, para mim, gravar, olhar para uma câmara, algo novo como passar aquilo que eu sei, estruturar um programa, e durante muitos anos eu fui formadora, eu fiz isso presencialmente, mas fazê-lo no online, falar, o simples ato de falar para uma câmara, é assim uma coisa muito difícil para mim. E então, quando nós temos esse discurso interno de a mente vem, aqui dentro algo vem e diz: não, não vais ser capaz porque isto não é para ti, ficas muito insegura, ficas muito nervosa, e termos aquela capacidade ou aquela consciência de que, ok, então vou ter uma conversa com ela e dizer: agora não, agora isto é algo que não é para negociar, é para fazer. É para fazer, pode não estar perfeito, nunca vai estar perfeito, mas é para fazer, porque o meu compromisso é maior. O meu compromisso para comigo e aquilo que eu quero trazer para a minha vida e através disso fazer chegar a outros. Então o meu para quê é mais forte. Então não vou negociar, não vamos negociar agora. Eu percebo, tu estás aí a falar, mas não vamos negociar agora. E damos mais um passinho, damos mais um passinho. E vamos lidando com estes grandes desafios que vêm nesses momentos importantes, não é? Porque às vezes é nesses momentos que eu paraliso e que eu bloqueio e digo, não, então se eu tenho que gravar, eu isto não consigo fazer. E não avanço. E o curso não sai. E mais pessoas não conhecem o nosso trabalho, etc, etc, etc. Bom, que interessante. Então, vivemos muito nem a propósito, vivemos muito na cabeça. Sentimos menos e não escutamos o corpo. Como é que isso impacta a nossa vida, Edu? É porque estamos a viver tanto na nossa cabeça e parece que não nos permitimos sentir. Isto é muito. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, que chegam até mim nas mentorias de carreira, nomeadamente, e no atendimento sistémico, e que me dizem assim: Vera, olha, eu sou muito racional, eu tenho que perceber tudo, eu sou muito racional. E então eu percebo isso, eu própria durante muito tempo também vivi com essa questão de cá, eu sou muito racional, eu tenho que perceber tudo aqui, para mim tem que fazer tudo sentido na minha cabeça, e a não nos permitirmos sentir e vir para o corpo. Isso foi passar daqui para aqui, foi assim um trabalho, e de vez em quando lá eu me apanho muito aqui, então venho para aqui. E é isso, como é que isso impacta a nossa vida? É, um dos maiores enganos que as pessoas fazem é quando elas dizem eu sou muito racional.
Normalmente a pessoa é muito sensível e ela escolheu uma estratégia de ignorar a sensibilidade. E é como se ela pudesse fazer isso, né? Então, essa pessoa internamente ela vive um turbilhão, mas é um turbilhão reprimido. Mas Uhum. então, quando a gente começa a olhar, diz assim, em algum momento parece que a gente está simplesmente alimentando é, a primeira, né, a primeira mensagem. Não sinta. E é incrível porque todas as nossas. Essa foi uma das descobertas super incríveis dentro da neurociência quando se fala de cognição encarnada, né, ou corporificada. Que você Uhum. fala, eu gosto do encarnada, né, porque você fala assim, nossa, ficou entranhado na carne, né? É, porque em algum momento todas as experiências que nós vivemos primeiro passa pelo corpo e depois ela se torna uma cognição. Depois ela vai para a nossa mentalidade. Mas esse é o ponto quando a gente olha um cachorro que apanhou muito, a gente vê que o corpo desse cachorro deformou. Mas esse é o ponto quando a gente vê assim, quando quando a minha vida foi ficando sem amor, sem amparo, sem valorização, o meu corpo foi deformando. Então, é esse processo que muitas vezes a gente fala assim: parece que para a gente se apropriar da nossa vida, passa primeiro por uma coisa, né? A capacidade que nós vamos ter de dar a permissão para voltarmos a sentir, Uhum. sentir a vida. Porque senão nós vamos fazer uma das piores coisas que a gente pode fazer conosco, é ressentir, não é sentir, é ficar sentindo a mesma coisa. Sabe assim, é como se a gente estivesse vendo aquele filme O Feitiço do Tempo e que a gente está repropondo sempre o mesmo dia. Isso é o ressentimento. Ressentir de novo as mesmas coisas. O mesmo desamor, o mesmo desamparo, a mesma desvalorização todos os dias da nossa vida. Até o momento em que a gente para, né, encontra uma Vera, entra na academia, comunica-te e vai fazer uma coisa maravilhosa. Vai aprender a se comunicar consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Né? Porque parece que nesse momento, parece que a gente vai ficando simplesmente desconectado. E quando a gente está desconectado, parece que a gente fica. É muito improvável. Quando eu estou desconectado de mim mesmo, eu não consigo verdadeiramente me conectar com o outro e muito menos com o mundo. Então é esse momento em que eu preciso, me dar a permissão de sentir, de viver, de pensar, porque senão a gente não nem para dizer assim, esse pensamento que você está alimentando hoje, ele vai te levar para a felicidade? Né? Sabe assim, parece que é um pensamento tão besta, mas a gente não faz. E quando não faz, a gente não questiona. E quando a gente não está questionando, a gente não está abrindo a portinha para sentir o novo e muito menos para viver. E é isso que a gente pode resgatar. É como se nós nos fôssemos habituando àquele pensamento. Às tantas vamos criando tanta identificação com aquele pensamento. Eu costumo dizer que são os nossos problemas de estimação. Acho que todos nós temos aqueles nossos problemas de estimação. Durante muito tempo nós nos identificamos tanto com eles que nunca questionamos como é que será viver sem eles. E tão bom trazer-nos aqui esse olhar, é verdade. É tão legal, né, Vera? É. Essa palavra, eu não tinha ouvido ainda estimação, né? Mas é a ação da estima, né? Que É, é a ação do amor, a ação do respeito, né? E aí essa coisa, né, que a gente fala, parece uma coisa besta quando a gente fala assim, existe uma outra forma de viver que seja mais divertida, mais alegre, mais cheio de afeto, né? Porque às vezes a gente está tão preso dentro daquele é, contexto que se esquece de fazer só uma coisa, né? Abre, abre um pouquinho mais o olhar para ver que tem muito mais do que aquilo que a gente está focando, né? Tem muito mais para a gente absorver, se apropriar e viver, né? é isso.
e o tempo corre, e o tempo voa, e às vezes parece que andamos meio adormecidos, porque a todo momento nós somos confrontados com esta iminência do fim, pelo menos desta forma, como nós o conhecemos, não é? E parece que nem aí nós travamos a fundo, muitos sim, não é? Muitos de nós sim, mas nem aí nós travamos a fundo e pensamos o que é que eu estou a fazer com a minha vida, porque pelo menos neste plano, não é, em que nós vivemos agora, há um tempo limitado, não é? E muitos de nós vivemos como se fosse para sempre e vamos desperdiçando o tal tempo que é valioso e que nos foi concedido para fazermos algo com certeza maior do que repetir pensamentos que não nos ajudam e que nos tornam, que fazem com que a nossa vida seja algo que nós, na verdade, e às vezes camuflamos isso, da qual nós não nos orgulhamos verdadeiramente. Bom, crescemos, temos aqui esta pergunta que começa com uma frase sua, Edu. Crescemos na experiência que temos com outras pessoas. É uma frase sua. O que fazer para enfrentar um medo de mudar de trabalho ou de forma de trabalhar? O que fazer? Assim, pudesse deixar assim uma mensagem, aquelas de alguém que neste momento nos está a ouvir e que quer dar aquele passo, quer fazer aquela transição. Às vezes é uma transição de carreira, outras vezes é um caminho do meio, como eu costumo dizer, é pegar numa paixão, pegar num talento e transformar num negócio próprio, por exemplo, e abrir mais o leque e sair daquela formatação, se essa formatação ou se esse trabalho não realiza verdadeiramente, então o que é que podemos fazer para enfrentar uma das principais emoções, ou para lidar com uma das principais emoções? Às tantas não é tanto sobre enfrentar, é mais lidar, que é o medo de transitar, o medo de mudar. É incrível porque toda vez quando eu começo o treinamento Namastê, que é uma imersão de 5 dias, eu sempre digo uma coisa. A palavra que nós mais vamos ouvir dentro do Namastê é transita. Porque quando a gente não transita, a gente fica preso na experiência. Então, quando eu digo assim, a dificuldade que eu tenho de transitar significa que cada vez mais eu estou empoderando a vivência que eu não quero. Então, às vezes eu digo assim, todos nós já sofremos, todos nós já tivemos momentos de desesperança. O ponto é, a diferença é que tem pessoas que ficaram presas dentro desse sentimento e não transitaram, não foram além. É como se isso tivesse uma representação de que a vida passou a ser isso. E não que isso estava no percurso da minha vida, mas não é a minha vida. A minha vida é um caminho mais amplo, muito maior para ser vivido. Então, é esse momento em que eu estava... Hoje a abertura da mentoria foi uma coisa que, assim, às vezes a gente fala tanto de Jesus, né? E eu falo assim, e eu estava comentando que tem alguns pilares da liderança de Jesus que é fantástico. Quando ele diz assim, tudo aquilo que você acredita que é possível, será possível. Né? E aí parece que o primeiro pilar eu estou dizendo para mim que realmente é possível aquilo que eu escolhi, o que o meu coração está pedindo, o que a minha alma está clamando para eu viver? Porque esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tudo aquilo que eu fiz, cada um de vocês é capaz de fazer melhor do que eu. Ele não disse igual, ele disse melhor. Quer dizer, eu sou capaz. Então, assim, aquilo que é possível, eu sou capaz de realizar. Mas o terceiro pilar é quando ele diz assim, você merece o paraíso hoje. Né? E o meu complemento não é quando você se aposentar. É hoje o melhor dia para você viver o seu paraíso. Mas isso significa que se você estiver criando o seu inferno particular, você não está se dando paraíso hoje. E aí, se você não está se dando paraíso hoje, você não está vivendo essa capacidade. Se você não está vivendo essa capacidade, você está dizendo que é impossível. E aí, a gente olha e se diz assim, para fazer a transposição, a gente precisa romper com uma coisa. Para de querer agradar o mundo. Porque se Jesus estivesse com medo de desagradar, ele não teria sido Jesus.
né? Se ele tivesse o medo de não corresponder às expectativas, ele não teria sido. Então é esse momento em que eu digo assim, a transposição para a nossa vida é quando a nossa vida for mais importante do que os nossos medos, né? O viver passa a ser muito mais importante do que o medo de viver. Então é quando esse compromisso ele faz com que Martin Luther King disse uma época, e eu uso muito isso dentro da mentoria, assim, se você não descobriu pelo que morrer, você ainda não descobriu pelo que você vai viver. Então, assim, é essa coisa quando a gente diz assim, é tão importante a minha vida que eu morreria por ela. Então, assim, eu daria tudo para viver, tudo. E é esse momento que às vezes a gente fala assim, o quanto você realmente está se dando para viver a transição, o quanto você está realmente se doando, se entregando por inteiro para que essa seja a vida que você veio para viver. Não é? É esse momento em que a gente diz assim, não deixa dúvida de que realmente você é a parte mais importante de todo esse processo. Então é assim, se a gente quer realmente que a nossa vida seja grandiosa, se comprometa em criar experiências grandiosas na sua vida. É isso mesmo, Edu. E isso que acabou de dizer faz aqui muito bem a ponte para a última pergunta que eu tenho aqui para lhe colocar, que tem que ver com os predadores invisíveis. Então, eu já ouvi falar muito e muito bem, e criou muito impacto em mim também, a sua abordagem sobre os predadores invisíveis. Fala-nos aqui um bocadinho do que é que são, porque muitas vezes estes predadores é o que surge e surgem precisamente quando nós estamos naquele momento em que, como nós dizemos aqui, vai, não vai. Nós queremos, sabemos que é importante, sabemos que o tempo está a passar e temos essa consciência já, mas parece que, ok, nós queremos ir, mas algo nos trava. E o Edu fala muito bem dos predadores invisíveis. É muito nessa altura que eles andam, às vezes mais do que um, são vários, e que parece que nos colocam ali uma prisão, um limite, e fazem com que nós tendemos a adiar, tendemos a procrastinar, tendemos a deixar passar. E quando damos conta, já passou, já passaram 1 ano, 2 anos, 10 anos, e de repente nós dizemos, continuando a alimentar os predadores invisíveis, agora é tarde, ou agora já não tenho tempo suficiente para, e não fizemos valer a pena. E depois vem o arrependimento, que talvez tenha sido do que mais me impulsionou a mim, quando eu decidi sair, fechar um ciclo de 22 anos a trabalhar num organismo do Estado, aqui em Portugal, e encerrar, que à partida, pelo menos da visão comum, e para já, os tais trabalhos para a vida toda, e foi o arrependimento, o não querer chegar lá à frente, olhar lá para a frente e pensar o que é que nessa altura, olhar-me assim numa posição quase metafísica, sabe, Edu? E pensar o que é que nessa altura eu vou dizer ao meu filho. O que é que eu lhe vou dizer? Eu prefiro lhe dizer que a mãe tentou e que houve coisas que não correram bem, que foram desafiantes, que caiu, que levantou, do que lhe dizer que a mãe nem sequer tentou. Teve medo. Como é que eu vou ter voz ativa para lhe dizer que ele pode acreditar nos seus sonhos, que pode trabalhar para isso, que a vida vale a pena ser vivida? E isso também implica correr riscos, e isso também implica quedas. Mas por mais clichê que possa parecer, é nelas que nós aprendemos, é nelas que nós vamos buscar a nossa história, estas quedas e estes levantar são o nosso maior ativo para podermos avançar e com a nossa história também ajudar outros no caminho. Então esta impulsionada por isso foi algo que me ajudou muito. Mas bom, os predadores invisíveis é para terminarmos. Quem são? Você sabe. Como é que eles atuam? E para estarmos atentos a eles, para as pessoas estarmos atentos, porque de alguma forma eles vão aparecer. É, essa ideia, né, de predadores nasce daquele filme, O Predador, que era um extraterrestre que ele se tornava invisível e saía matando todos os outros soldados e guerreiros. E aí a gente
começa a perceber que são inimigos invisíveis que às vezes a gente nem se dá conta na nossa vida. A gente fala deles, mas é como se eles não tivessem sendo realmente inimigos e se fossem simplesmente coisas que a gente vai falando. Então, é muito lindo quando você fala da palavra arrependimento, porque em algum momento parece que são padrões que vão fazendo com que a gente não assuma a nossa dimensão grandiosa nessa vida. Então, assim, tudo bem que você vai se tornar uma mãe que o filho vai olhar e vai dizer assim, ok, perdeu tempo, jogou tempo fora, jogou a vida fora. E a gente olha e diz assim, porque é isso que nós vamos ensinar para eles. E aí quando os nossos filhos não estiverem vivendo a vida deles, aí a gente diz assim, vai lá, seja feliz, realiza. Aí o filho olha para a gente e diz assim, como você? Não é? E aí a gente olha e diz, é isso que nós estamos ensinando, a perpetuar esses inimigos, esses predadores. Então, toda vez que alguém olhar e dizer assim, nossa, mas tem um culpado, tem um responsável por tudo aquilo que não está acontecendo na minha vida. E aí, na verdade, a frase é assim, tem um culpado e um responsável por tudo aquilo que eu não estou fazendo na minha vida. Então, assim, é muito fácil, quando for mais fácil encontrar culpados e responsáveis por aquilo que eu não estou fazendo, está na hora de eu poder parar e ter consciência de que eu estou transportando, estou transferindo a minha responsabilidade, o meu poder para alguém que não vai fazer nada com isso. Nada. Isso é, tem pessoas que estão esperando que alguém as faça feliz e a vida dela é uma infelicidade pura. Tem pessoas que estão querendo que alguém conduza elas para o sucesso, quando ela mesma não está nem um pouquinho comprometida com o sucesso dela. Então, esse é o primeiro predador, culpados e responsáveis. O segundo predador é quando a gente vai alimentando um monte de ideias limitantes. Sabe que nenhum homem vai me amar, nenhuma mulher vai me amar. Eu nunca vou conseguir chegar naquele resultado profissional que eu sonho para a minha vida. Eu nunca vou conseguir comprar um carro, aquele carro dos meus sonhos com o dinheiro que eu ganho. Eu nunca vou conseguir comprar aquela casa. Ah, imagina, segunda casa, nem pensar. Então, essas ideias, quando a gente fala assim, nunca, jamais, em tempo algum, assim, questione. Assim, o que é que torna isso uma verdade absoluta e inquestionável? Porque tem momentos na nossa vida que é como se a gente nem questionasse que esse pensamento ele é possível para alguém e parece que ele só não é possível para mim. Opa, tem uma crença limitante nessa história. Então, uma pessoa estava numa mentoria, esse foi o start da mentoria. Ela disse, sabe o que é? Eu não sou uma pessoa organizada. Eu falei assim, calma aí, só um pouquinho. Então, significa que você não consegue transformar o seu estado de excelência em algo consciente e que você tenha organizado isso. Ah, a gente faz isso? Não, é porque eu sou intuitivo. Eu falei assim, não, você simplesmente não tornou consciente o seu estado de genialidade. Não é? Então, assim, simplesmente é esse momento em que a gente vai alimentando tantas ideias limitantes, né? Eu sou um outro garoto, tipo, mas sabe que eu sou um TDAH, e aí um TDAH, ele é muito... Eu falei, peraí, só um pouquinho, tira esse rótulo e vamos falar uma coisa, o que é que você precisa fazer? Porque tem ideias limitantes que vão fazendo com que a gente se distancie do resultado que a gente quer. O terceiro predador invisível, o inimigo invisível, é quando a gente não se dá conta de que os resultados estão se repetindo. Né? Parece que assim, nossa, parece praga, né? Praga de mãe, né? Se repete e volta e volta e volta. Sabe assim, as mesmas experiências, parece que sempre repete a mesma experiência de falta de amor. Repete sempre a falta de alegria, a falta de... E aí a gente vai dizendo assim, peraí só um pouquinho. É como se a gente estivesse dizendo, né? Um conto zen. A pessoa estava andando, caiu no buraco. Ela se levantou e foi embora. No dia seguinte, ela estava passando pela mesma rua e cai num buraco de novo. Aí, encurtando, depois da 100ª vez que ela estava caindo no buraco, aí ela para e contorna o buraco. Aí você fala assim, mas o que é que está fazendo com que eu caia no mesmo buraco centenas de vezes? Né? Acorda, né? Desperta essa consciência. Aí a gente começa a perceber que tem um outro ponto que é
essa coisa quando as pessoas dizem assim, sabe que em algum momento é como se eu tivesse simplesmente preso no quê? Preso nos mesmos resultados. E aí você fala assim, quais os resultados? É como se por um momento eu estivesse alimentando muito as mesmas desculpas, né? As Uhum. mesmas desculpas de sempre, as mesmas justificativas. E aí é como se a pessoa não se desse conta de que cada vez que ela fala uma desculpa, ela, ela não percebe que essa desculpa está limitando um resultado, uma realidade na vida dela. E aí é. Ai, sabe o que é? Que se não fosse a minha timidez, nossa, eu seria uma outra pessoa. Só que eu estou falando isso há 40 anos, 50 anos, 60 anos, e eu falei, puta, já está velha, embolorada, carcomida pelo tempo, mas eu estou falando como se fosse inédito. Né? É esse momento que, assim, transforma essa desculpa em uma ação, né? De transformar isso num ponto forte. Não é? Então, tá na hora de fazer o quê? Vai lá e faz um programa de desenvolvimento, desenvolvimento humano, de autoconhecimento, de inteligência emocional, mas para de ficar usando as mesmas desculpas e as mesmas justificativas. E o quinto predador é que as pessoas muitas vezes não param para dizer assim: nossa, eu estou alimentando uma identidade de impotência, de quem não tem poder na vida. Uhum. Ai, né? Como seria a minha vida se. Assim, é como se por um momento tivesse diante de uma bifurcação. Um caminho eu vou alimentar exatamente essa sensação de que não tenho poder. No outro caminho eu me aproprio do meu caminho, do meu poder, mas principalmente de mim, das minhas emoções e da minha vida. Nesse momento, parece que efetivamente eu estou vivendo a vida que eu vim para viver, sem esses predadores invisíveis e assumindo que eu sou criador ou co-criador da minha existência. É isso. Então, ficamos aqui para pensar, para pensarmos, para refletirmos sobre isto, que é que predadores é que nós estamos a alimentar, é que nós estamos a deixar, de certa forma, nos impossibilitem de viver a nossa vida, de vivermos o trabalho da nossa vida. Edu, muito obrigada por esta hora, quase uma hora aqui juntos. Muita gratidão. Assim, numa frase, o que é para você o trabalho da sua vida? Antes de falar disso, eu quero fazer um convite para todos que estão ouvindo. Seguir a Vera não é só seguir a Vera. Tem uma coisa que, lembra que eu disse lá no início? Entra na cabeça dela, entra na mentalidade, mergulha. Então, quando tiver um programa Academia Comunica-te, quando tiver um programa de você poder mergulhar e ir muito mais fundo, compreenda que sai do raso, sai da superfície, porque é exatamente onde você não merece estar. Vai para o fundo, vai para a profundidade, vai onde tem intensidade. E, nesse momento, segue alguém que está fazendo o trabalho da vida dela. Né? Isso faz uma diferença gigantesca. O trabalho da minha vida é exatamente essa coisa de eu amo, eu amo ver as pessoas vivendo o que elas realmente vieram para viver na vida delas. Uma É isso. vida sem culpados, sem responsáveis, sem crenças limitantes, sem desculpas, sem justificativas, vivendo resultados inéditos, novos, os resultados que elas escolheram estar vivendo hoje, amanhã, depois, mas principalmente elas vivendo esse sentimento de que elas são muito poderosas, poderosas para criar e determinar a vida que elas vão viver. Esse é o trabalho da minha vida. Que bom, que bom. Edu, muita gratidão, muito obrigada por esta partilha tão boa. Espero que vocês aproveitem, que possam também partilhar este episódio deste podcast, que fica disponível nas várias plataformas, então que possas partilhar também com alguém que neste momento possa estar a precisar de ouvir esta mensagem deste meu convidado tão especial, como é esse o compromisso, trazer aqui pessoas comuns, mais ou menos conhecidas, que nos possam
agregar valor, que nos possam impulsionar, que nos possam inspirar através das suas histórias, com luz e sombra, com erros e acertos, mas sempre com a mensagem de que vale a pena nós vivermos uma vida mais alinhada com aquilo que é o trabalho que viemos fazer. Então, e colocarmos isso no mundo, talvez seja uma grande missão e também a tua missão. Então, um grande beijinho, Edu, para esse lado do mundo e espero que consigamos nos encontrar em breve. Eu estabeleço a intenção que ou eu a ir ao Brasil ou o Edu a vir a Portugal. Eu já estabeleci a intenção que, tal como há mais ou menos um ano atrás, eu conheci o Edu através da Ana Patrícia, e isso aconteceu com a Ana Patrícia, então eu tenho assim muita fé no meu coração que também vai acontecer com o Edu. Por isso, muito obrigada de coração, em meu nome, em nome do Ricardo e da nossa equipa aqui também, tão bom. E honro muito todos os meus professores, todos os meus mestres, todas as pessoas que me inspiram, que eu modelo e que eu procuro também, e que em tantos momentos que daria para outro podcast, eu ouvi em momentos tão desafiantes perante vários predadores invisíveis. Eu ouvi muitas vezes lives do Edu, muito conteúdo, muita entrega que o Edu coloca nas redes sociais enfim, muito conteúdo gratuito, portanto não há desculpas para nós podermos seguir verdadeiramente pessoas que são congruentes entre aquilo que são e aquilo que fazem. Por isso, muito, muito obrigada. Um grande beijinho, Edu. Gratidão, um beijo no seu coração, um abraço bem apertado para você, para o Ricardo e para o seu filho lindo, maravilhoso. Obrigada. Beijos. Obrigada. Beijo, obrigada, Edu. Boa tarde a todos e seguimos juntos para o próximo mês, para mais um episódio que eu espero que te possa inspirar e que te possa impulsionar para o teu próximo passo, para o trabalho da tua vida. Um grande beijinho. Olá, bem-vindo ao podcast O Trabalho da Tua Vida.